Bom, pessoal, então vamos analisar agora, né, esse exemplo aí que diz que, bom, eu te dou dois vetores, V1 e V2. O vetor V1, né, é a lista com essas entradas, 1, 2. E o vetor V2 é a lista com essas entradas, menos 1, 5. E o exemplo diz, construa 5 combinações lineares desses vetores. Então, pronto. Então, tu diz, pronto. Os vetores, né? Combinações lineares desses dois vetores seriam expressões do tipo, sendo que alfa 1 e alfa 2 son números reais. Beleza? Alfa 1, alfa 2, números reais. Só isso. Então, por exemplo, alfa 1, nesse caso eu coloquei 2, alfa 2 menos 1. É uma combinação linear desses vetores? Sim. É uma expressão que tem esse tipo. Pronto, primeiro exemplo. Segundo exemplo, alfa 1 igual a 1 meio, alfa 2 é 2. Pronto, exemplo. Alfa 1 igual a menos 1, alfa 2 igual a 1. Tercer exemplo. Cuarto exemplo. Alfa 1 igual a pi, alfa 2 igual a 0. Quinto exemplo. Alfa 1 igual a menos 1, alfa 2 igual a 1 meio. Aí eu poderia construir um monte de exemplos, né? Uma vez que tu fixes alfa 1 real, alfa 2 outro real. Beleza? Então, uma vez que tu fixe alfa 1, alfa 2, números reais, tu construi expressões desse tipo aqui. Beleza? Ok. A pergunta que vão te fazer é: quem é o gerado desses dois vetores, né? O que é? Geometricamente é o quê? Porque como conjunto, tu sabes, tu dices, não. Tá, geral de V1. Ensinaram para mim, né? Que o geral de dois vetores é o conjunto que contém todas as combinações lineares que podem ser criadas a partir desses dois vetores. Mas o desafio é saber o que esse conjunto é. Eu sei quais são os elementos desse conjunto, mas a ideia é esse conjunto, o que é ele. Então, por exemplo, tu sabes, eu vou te mostrar, né, a imagem desse, o raciocínio geométrico desse problema. Vamos mostrar a GeoGebra, né? Então, pronto. O primeiro vetor, 1, 2, eu acho que é 1, 2, né? E o segundo vetor é menos 1, 5. Então, vamos pensar, em vez de pensar esses vetores como listas, eu vou pensar esses vetores como sendo que cabe, o sea, esses pontos aqui, eu vou pensar como, em vez de pensar como listas ordenadas, eu vou pensar como vetores, ou seja, cabeça de vetores ancorados, ok? Beleza. Então, olha só, se, se, se alfa 1 e alfa 2, ou S e T, fossem elementos do intervalo fechado 0, 1, eu já sei que o gerado desses dois vetores seria um paralelogramo. Ou seja, eu poderia construir aqui, construir um pontinho, né? Pontinho, construir outro pontinho aqui. Eu vou construir dois vetores equivalente com esse aqui e outro equivalente com esse aqui. E pronto, eu faria isto aqui. Pac, pac. Aí eu construiria um polígono, nesse caso um quadrilátero, ou de fato um paralelogramo. Então, o gerado, né, dos vetores U e V, se as variáveis S, se os coeficientes, né, S e T do vetor U e do vetor V, respectivamente, são números reais no intervalo 0, 1, já sabemos que os elementos desse conjunto estariam num paralelogramo. Mas, por exemplo, este pontinho aqui não está dentro do paralelogramo. Ok? E a ideia é que S e T, no caso alfa 1 e alfa 2, eles ficaram livres, não necessariamente ficaram num intervalo fechado. Eles ficaram livres.
estão livres. Né? E a ideia, então, é pensar o que é, geometricamente, né, o geral desses dois vetores. Beleza? Ok. Então, olha só. Vou construir múltiplos desse vetor aqui. Então, esse vetor que tu está vendo aqui, T1, o T1, 2, né? É um múltiplo escalar desse vetor aí, ó. Pá. Ok? E este aqui que vou fazer agora é um múltiplo escalar desse aqui, do vetor, bom, vamos ver, do vetor V. São múltiplos escalares. Beleza? E a partir desses vetores, eu crio o vetor suma. Ó, por exemplo, esse aqui em azulzinho, né? É a suma vetorial desse vetor aqui, S menos 1, 5, e do vetor T, 1, 2, sendo T o número menos 2,7. Então, de fato, esse vetor aqui é a combinação linear dos vetores U e V, sendo que o escalar de U seria menos 2,7 e o escalar de V seria 1,6. Beleza? Aqui, agora eu vou movimentar T. Se movimentar a suma. Beleza? Então, esse vetorzinho SUV é o vetor suma gerado a partir do múltiplo escalar de U com o múltiplo escalar de V. Vou movimentar agora esse. Beleza? Ok? A ideia é que eu quero provar isto aqui. Vou escrever aquilo que eu quero provar. Eu quero provar que o gerado de UV é todo R2. Isso que eu quero provar. Quero provar isso. Isso que quero provar. O que significa provar isso aí? O que isso significa? Olha só. Isso aqui é uma igualdade de conjunto. Uma coisa é clara. Uma coisa clara é que toda combinação linear de U e V é um ponto R2. Isso deveria ser claro para ti. Ou seja, a suma de dois vetores é novamente um vetor. Beleza? Mas o que não é claro, a priori, é que todo vetor de R2, então a pergunta é, será que todo punto P em R2 é uma combinação linear dos vetores U e V? Se isso for verdade, então tu estaria falando de que R2 está contido no gerado de V. E nesse caso, tu tem igualdade de conjuntos, porque tu tem a dupla inclusão, tu tem um conjunto contido no outro, ou seja, tu terias gerado de V contido no R2, isso quer dizer que toda combinação linear desses vetores é um ponto de R2, e por outro lado, tu teria que todo ponto de R2 é de fato uma combinação linear dos vetores U e V. Se isso é verdade, então, nesse caso, tu estaria falando de que o gerado desses dois vetores é todo R2. Beleza? Vejamos isso geometricamente. Eu vou clicar aqui, o vetor R2. Vou clicar aqui, R2. Pac. E olha só. Se for verdade que esse cara aqui é uma combinação linear, esse cara aqui deveria ser a suma de um múltiplo escalar de U com algum múltiplo escalar de B. Beleza?
Isso é verdade, por exemplo, se A corresponde com essa seta. Beleza, y en ese caso A sería suma vectorial de ese vector en naranja y de ese vector, bueno, yo no sé qué core es ese, voy a mudar a cor porque laranja, roja, no, azul, azul, beleza, azulzinho esse aqui, azulzinho, beleza, vamos movimentar A. Aí, a priori yo no sé si A es suma vectorial de algún múltiplo escalar de U con algún múltiplo escalar de B. Yo tendría que comenzar a manipular los escalares de tal forma que ese vector producido aquí fosse igual a ese vector. Mas aí é mais difícil aqui. Eu teria que encaixar. Oh, ainda não encaixo. Isso não quer dizer que os escalares não existam. Então, tu como responderia essa pergunta? Olha só, vamos inventar aqui. Vamos inventar. Se esse vector A coincidisse com esse vector, coincide com esse vector aqui, então, nesse caso, A é sim combinação linear dos vetores U e V, porque esse vector aqui é a suma vetorial de esse que é laranja com esse roxo. Azul, né? Esse com esse azulzinho aqui. Ok? Vamos lá, vou movimentar aqui. Movimentei aqui. Beleza. Aqui, ó. Vamos lá. A é esse vetor. E tu observa que esse A não é esse aqui. Agora, se tu disse que A fosse esse vetor aqui, então, nesse caso, A é sim combinação linear dos vetores U e V, porque existen escalares, nesse caso é menos 1.4 e 2.3, de tal forma que esse vetor laranja e esse vetor azulzinho, né, tem suma esse vetor. Mas se eu movimento A, eu teria que começar a manipular os escalares de tal forma que esse cara aqui fosse suma vetorial de algún múltiplo escalar de B con algún múltiplo escalar de U. Yo tenía que comenzar a manipular. Vamos lá. Opa, aquí, vamos lá, manipula. Opa, quase, mas não é. Eu tenho que manipular aqui. Opa, oh, oh. Parece que teria que movimentar mais ¿ya vio? Teria que manipular os escalares, de tal forma que yo encaixe ese vector suma en A. Aquí, lo encaixe. Para serem iguales, as cabezas deverían bater. Então, como tu responderia essa pergunta? Bom, tu teria que formar, por exemplo, uma equação vetorial com termo constante, com vetor constante, o vetor A. Beleza? Se essa equação vetorial, para qualquer A dado, tem solução, quer dizer, então, que A é sempre combinação linear dos vetores U e V. E, portanto, tu terias provado que esses dois vetores, né, geram o R2. Gerar o R2 significa que todo vetor de R2 é uma combinação linear dos vetores U e V. Isso significa que dois vetores gerem R2. Então, A seria uma combinação linear desses dois vetores e tu pode encontrar escalares de tal forma que A se expresse como uma suma, como uma combinação linear, com uma suma vetorial que tenha essa cara aqui, em que X é um real e Y é um real. Espero tenhas entendido, se não, para o vídeo e tenta entender. Agora eu vou no PDF para começar a fazer algumas continhas. Ok. Então eu quero provar isso formalmente. Então lá, né, no desenho de GeoGebra, esse V1 é U e esse carinha aqui é V. Beleza? Mas vamos seguir chamando de V1 e V2. E a ideia é que, o seguinte, olha só, vamos lá. Aqui V1 é 1, 2, né? É 1, 2, sim. Aqui é 1. Eu vou abrir uma telinha. Vamos abrir uma telinha aqui. Então aqui está. Temos aqui 1, 2. E aqui menos 1, 5, né? 3, 4, 5. Aqui 1, 2. E aqui menos 1,
5. Eso aquí es U y eso aquí es V. ¿Ves? Ahí yo pegué un punto cualquiera, un punto P. Es claro que si P es cero, ¿no? O sea, si P fuese cero, ahí tú dices, ah, no, si P coincide con O, ahí en ese caso es fácil encontrar los escalares. ¿Por qué? Porque tú colocas 0U, 0V, o sea, tú apagas el vector U y apagas el vector V. También es fácil cuando tú pegas P, una recta ¿no? gerada por U. O sea, si P, tú pegas aquí, encima de la línea gerada por U, entonces en ese caso es fácil, porque tú dices, ah, no, yo puedo pegar un escalar alfa mayor do que 1 até chegar a P. E o outro vetor eu apago. Ou seja, se P está na linha gerada por U, então eu apago V e de alguma forma eu chego até P, pensando P como a cabeça de um vetor ancorado, ancorado, né? Que está, e esse vetor está sobre a linha gerada por U. Beleza? Então, nesse caso, existe. Bastaria pegar um alfa maior do que 1. Ele existe. Eu não sei quem ele é, mas ele existe. Se P fosse U, ah, então alfa é 1, alfa 1 é 1. Beleza? Isso mesmo acontece se, por exemplo, tu pega P sobre a linha gerada por V. O sea, si tú pega V, si tú pega P sobre esa línea, entonces en ese caso, también, o sea, por ejemplo, si yo pego sobre esa línea gerada por V, en ese caso tú dices, ah, sí, o alfa 2 ele existe. Entonces en ese caso, ahí yo digo, apaga U y alfa 2 sería menor do que 1, mayor do que 0. O sea, yo tendría que, ¿qué? A un vector V, yo tenía que multiplicar por un escalar entre 0 y 1, de tal forma que V muda o tamaño. Yo tenía que comprimirlo, de tal forma que yo consiga ese vector aquí. Entonces, há casos, né, onde não é muito difícil provar que P é combinação linear dos vetores U e V. O problema é se P não fica sobre as linhas geradas por U e V. Aí é que está o problema. Por exemplo, esse P aqui já é um problemão. A priori não é claro porque esse vetor aqui é suma vetorial dos vetores de múltiplos escalares de U com V. Ou seja, dado esse P vermelho, o dado P, a lista P1, P2, será, tú te preguntas, ¿será que existen alfa 1 y alfa 2 reais tais que, tal que P é alfa 1 U más alfa 2 V? ¿Eh? Então, em vez de pensar nisso, tu forma a equação vetorial. Então, a equação vetorial. E a equação vetorial que tu forma é essa aqui, ó. E tu quieres provar se essa equação vetorial sempre tem solução. Dado qualquer P no R2. Se essa equação vetorial sempre tem solução para qualquer P em R2, então tu dizes que os vetores U e V geram o R2. Beleza? Então, essa seria a pergunta a ser resolvida. De fato, eu não. Aí, eu coloquei como exercício, né? Porque a pergunta era exercício.
quem é o geral desses dois vetores? E a resposta é que o geral desses dois vetores é R2. Uma forma de resolver esse problema é, bom, já que tu tem uma equação vetorial, tu poderias passar da equação vetorial, o sea, passar da equação vetorial a o sistema atrelado a essa equação. Quem seria o sistema atrelado a essa equação? Vamos lá. Aqui seria, aqui esse 1, aqui esse 2, aqui é menos 1, aqui esse 5, aqui esse P1, P2, qualquer ponto, né? Então seria x menos y igual a P1 e 2x más 5y igual a P2. Então, esse aqui seria un sistema de ecuaciones lineares de tamaño 2 por 2. Ese sistema está atrelado a esa ecuación vectorial. Entonces, en vez de resolver esa ecuación vectorial, tú resolves un sistema de ecuaciones lineares atrelado a esa ecuación vectorial. Y a partir de la solución de ese sistema, tú concluyes que a ecuación vectorial dada siempre tiene solución, cualquiera que sea P. Ese sistema de ecuaciones lineares de tamaño 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, siempre tienen solución. Porque las ecuaciones dadas, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas geométricamente, esa ecuación tú puedes pensar geométricamente como siendo que a representación algébrica de una línea. Y esa ecuación aquí, también tú puedes enxergarla como siendo que a representación algébrica de otra línea. Olha as inclinações de cada uma dessas linhas e conclui que, como as inclinações dessas linhas são diferentes, as linhas se cortam e se cortam em um único ponto. E, portanto, é sim verdade de que todo ponto P do plano é uma combinação linear dos vetores U e V, e, portanto, é verdade que esses dois vetores geram todo R2. Y lembra qué significa gerar a todo R2. Significa que todo punto do plano é uma combinação linear dos vetores U e V. Além do mais, a combinação linear para cada ponto que tu escolhas é única. Então, eu quero que tu faça isso, né? Como se tu fosse indo no domingo na igreja, que eu sei que tu nunca falta. Ou faça igualzinho a isso. Faça, pelo amor de Cristo. Cristo está mandando. Então, faça, que Cristo gosta de pessoas que gostam da matemática. Né? Então, faça isso e represente isso geometricamente. Como assim representá-lo geometricamente? Bom, já que P, por exemplo, já que esse P aqui, sendo a cabeça desse vetor, é uma combinação linear dos vetores U e V, significa que, de alguma forma, eu poderia construir um paralelogramo, né? Em que ese puntinho aquí fuera un vértice de un paralelogramo con uno de sus vértices en cero. Entonces, é isso que estou pedindo vocês fazerem. Beleza? Vou deixar essa parte aqui e vou ir gravando pequenos vídeos.